Alô, turma boa do AVEcast, o podcast do canal Atenção Vascaínos. Estamos entrando no ar para bater papo, para conversar. E também você ligado aqui no Ave Mais, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Vamos falar sobre esse momento de refundar o clube. Estamos gravando, vou avisar logo, porque aqui não tem enganação. A gente está gravando na segunda-feira, está indo ao ar na terça. Pode ser que já tenham anunciado o Cruyff, o Rinus Michel, o Maradona para o Vasco, pode ser que o Messi esteja pegando um avião e vindo para o Brasil, enfim, tudo pode acontecer, mas o tema que a gente vai abordar hoje é um tema muito interessante, que foi levantado por um companheiro, amigo do Jean Faísca, que vai merecer todo o crédito, que é algo que precisa ser muito discutido, e seria muito importante que alguém da base do Vasco, nesse clube tão fechado, nesse clube tão hermeticamente cerrado, que ninguém fala nada, que a assessoria de comunicação do Vasco não consegue botar para fora o que o torcedor quer ouvir. Seria muito interessante que a base do Vasco pudesse falar sobre isso, porque é um levantamento de 5 anos e, olha, vocês vão ficar abismados. Nos últimos 5 anos, os jogadores revelados pelo Vasco, aqueles que minimamente, e eu coloco minimamente porque é minimamente mesmo, deram certo, e onde estão todos os outros, a grande maioria, o que faz da vida. E vocês vão ver que tem alguma coisa muito séria que está acontecendo em termos de revelação de jogadores do Vasco. Estou aqui com o querido Jean Faísca, que está conosco para bater esse papo. Queria que você falasse sobre esse tema, levantasse os números com calma para a gente poder analisar. Como diria aquele amigo meu, o AVEcast é todo seu. Leva ele para casa, dá banho nele. Tudo bem, Jean? Como é que você está? Fala, Flávio. Fala, galera ligada aí no nosso AVEcast, a galera também que vai assistir a gente no Ave Mais. Olha, Flávio, eu queria aqui, no primeiro momento, deixar claro que é um levantamento de um torcedor do Vasco, um amigo meu, chamado William Peixe, o Alan Peixe aqui, que é o irmão dele, muito ligado ao Vasco, é da Vascovilha aqui de Joinville, corre atrás. E tem o William Peixe, que é o irmão dele, que ontem à noite, depois do jogo, e é um cara diferenciado, assim, é um cara, assim, quando você conversa, tem aqueles que você para conversar, porque, opa, vai vir coisa boa daí. Ele disse assim, Jean, eu fiz um levantamento de 2017 para cá, dos jogadores do Vasco que pisaram dentro do campo, que foram revelados e jogaram no profissional do Vasco, para você dar uma olhada onde estão jogando e o que estão fazendo da vida a maioria desses jogadores. Flávio, a lista é desesperadora. Só para a gente lembrar, a gente vai, como eu estou dizendo, a gente está gravando segunda-feira à tarde, a gente vai tentar, eu não sei, talvez a gente tenha conseguido, tá? A gente tem que falar no futuro do passado. Na live de ontem, terça-feira, colocar as lâminas no ar. Mas, de qualquer maneira, a gente vai disponibilizar isso, mesmo que seja no Bom Dia, no News, a gente vai botar isso, mas só porque, como a gente não tem a imagem aqui, talvez não seja possível para o torcedor ver. Mas a gente vai procurar ser muito assim didático, explicadinho, para trazer número por número. Só para esse esclarecimento. Siga aí, Jean. Vamos lá, Flávio. Por posição, primeiro, eu acho que eu vou começar lá, vou começar do ano de 2017, né, Flávio? Que é o recorte que ele fez. Isso, primeiro ano, 2017, tá? Vamos lá. Alan Cardoso, o lateral esquerdo, de 23 anos, o último clube que ele jogou, Santa Cruz. Lembrando que o Alan Cardoso foi seleção brasileira de base, era um jogador que tinha uma projeção muito grande. Chegou a jogar com o Milton Mendes na sua estreia na segunda linha e hoje está no Santa Cruz, que caiu para a Série D. Um jogador caiu para a Série D. Outro jogador, o volante, o Andrei, que agora se despediu do Vasco, que ficou todo esse tempo do Vasco aí, fez a sua estreia em 2017. Bruno Cozendei, Santo André, São Paulo. Guilherme Costa, reincidiu agora com o Vasco, que estava com aquele problema no joelho. Não sei como é que vai ser a carreira dele daqui para frente. O Vasco teve que renovar com ele e teve o problema. Henrique, lateral esquerdo. E o Henrique é um grande destaque dos últimos anos, porque joga numa liga francesa de futebol. Olha que ponto chegamos. O Henrique saiu chutado do Vasco e dessa lista aqui, ele é top 3, tá? De 51 jogadores de 2017 para cá. Jomar, zagueiro, todo mundo lembra, conhece. Tá no Fluminense do Piauí. Tá? Não tem nem divisão.
Isso. Jordi está no Passos de Ferreira de Portugal. Matheus Vital, Panathinaikos da Grécia. Tudo mercado alternativo. Aí vem, na minha opinião, o segundo destaque. Paulinho está no Bayer Leverkusen, que em nenhum momento foi titular absoluto no Bayer Leverkusen. É um bom jogador, campeão olímpico, jogou algumas partidas como titular, uma projeção de carreira bacana, mas não é primeira prateleira. Eu não sei nem se é segunda prateleira. Tá? Depois, Paulo Vitor, Valladolid, da Espanha. Douglas Luiz, que daí dessa lista, para mim é o número 1, porque hoje o Douglas Luiz está no Aston Villa da Inglaterra e é um jogador top. O Luan, em 2017 agora, foi bicampeão. Só que assim, esse recorte do Luan, mas ele não surgiu em 2017. O Luan já surgiu antes. Ele está aqui porque era da base do Vasco e nessa época ainda jogava na base do Vasco. Mas dos revelados para 2017 para cá, não. Atacante, Caio Monteiro. Posso falar de camarote. Disputou a Série D pelo Joinville esse ano. Eu acho que do Joinville, das 18 partidas que ele fez na Série D, acho que ele não foi titular em 4. Série D, a última do Campeonato Brasileiro. Tá? Aí nós temos o Evander, que está na Dinamarca, e o Gabriel Félix, que foi vice-campeão esse ano aqui em Santa Catarina, mas não foi da primeira divisão. Foi na segunda divisão, jogava pelo Camboriú. Então, se a gente pegar o recorte de 2017, Flávio, ainda é o melhor recorte do Vasco. Sim, sim. Porque tem ali o Paulinho, tem ali o Douglas Luiz, tem o Luan, que surgiu antes, mas 2017 ainda estava ali. Aí você vem, Flávio, vamos falar juntar 2 anos, depois a gente fala desses anos. 2018, Ricardo Graça. Meia, o Dudu, hoje está no CRB da Alagoas, passou aqui pelo Figueirense, aquele meia baixinho. Outro zagueiro, Miranda, está no DOP, infelizmente não está jogando. Moretti está no Central da Austrália. Hugo Borges está aqui em Santa Catarina, no Brusque. Lucas Santos, dispensado pelo Brasil de Pelotas, que caiu da B para C. Que em determinado momento chegou a ser o ícone da base do Vasco. O cara que era o bambambam, o capitão, o 10, o cara que ia resolver. Marrone, Dinamarca. Vasco vendeu para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deu uma melhorada no elenco, o Marrone já não teve mais espaço. Foi vendido para a Dinamarca. Lateral direito, Rafael França. Está no Maricá, do Rio de Janeiro. E o Bruno Ritter. Teve uma oportunidade com o Alberto Valentim, volante. Está na Albânia. Desculpa aqui a pronúncia do time. Skenderbeu, algo assim. Tá? Skenderbeu, da Albânia. Então, Flávio, olha esse recorte de 2018 do Vasco. Terrível. Nenhum jogador de destaque. O melhor está na Dinamarca. Que é o melhor está na Dinamarca. A Dinamarca, se a gente colocar aqui no futebol mundial, é o quê? Terceira prateleira, quarta prateleira? A Dinamarca é a Bolívia da Europa. Perfeito. Acho que é uma boa definição que você arrumou. 2019, atacante, Thiago Reis, o nosso artilheiro da Copinha. O cara que não conseguiu jogar no Confiança, que foi mais um rebaixado. Caiu. Atacante, Gabriel Peck. A gente está fazendo força aí para ver se o Peck vai, mas passa longe de ser uma unanimidade. Zagueiro, Ulisses, nem oportunidade não está tendo. Bruno Gomes, seleção brasileira, ok. Terminou o ano na partida de ontem como titular. Passa longe de ser uma unanimidade na torcida do Vasco. Thales Magno. Surgiu como um cometa. Ia ser um cara que o Vasco ia bater 30 milhões. Eu já falei em algumas lives aqui. Agradeço o Pássaro pela venda do Thales Magno. E olha, eu achei que ele pegou muito no Thales Magno. Lateral esquerdo, Alexandre Melo, CRB da Alagoas. Volante, Rodrigo Fernandes, friburguense. E zagueiro, Cainandro, aquele zagueiro que veio do Grêmio, o canhoto. Floresta, do Ceará. Esse é o recorte de 2019. 2020. Volante, Caio Lopes. Jogou ontem. Caio Tenório. Jogou todo mundo esse ano. Só ele não teve oportunidade. João Pedro, meia. Também participou ontem um pouco do jogo. Juninho, aquele que a gente acha que vai, mas nunca vai. Tá com um problema sério.
Caio Magno. O Caio Magno, eu acho que ele entrou no pacote do Flávio Dias, quando ele fala que veio o Bebeto e veio o irmão. E eu acho que o Caio Magno é o pacote Thales Magno. Meu Deus. Com todo respeito. Goleiro, Lucão, que a gente viu ontem o que ele fez. Atacante, Vinícius, que eu particularmente zero expectativa. Zero. Não consigo... Também. E agora, a última lista, torcedor, que é a 2021. Andrei Santos, 17 anos, que estreou ontem. Esse eu acho que tem uma projeção excelente. Caio Eduardo, que é o Buiú, também tem uma projeção excelente. O Figueiredo, eu confesso que se acontecer alguma coisa surpresa, não vejo ele como... O Raus, que renovaram e esconderam. O Raus, eu acho que foi o Pato do Vasco. Lembra, Flávio, quando o Pato esconderam? O Inter, enquanto não acertou tudo com o Pato, deixou ele escondido. Eu acho que o Vasco fez isso com o Raus, escondeu o Raus. Volante, o JP Galvão, ora é volante, ora lateral direito. O Laranjeira entrou ontem, até achei que foi bem. Menezes, me desculpe, mas eu não vejo projeção nenhuma. Galarça, que veio ano passado, mas estreou esse ano, também acho que tem projeção. O MT, que o torcedor não aguenta mais. Riquelme e Arthur Salles, que já foi vendido. Ou seja, meu amigo, onde é que eu e o Flávio, a gente quer levar esse podcast hoje, esse Ave Mais aí, quem está acompanhando a gente? Na live da semana passada, teve uma hora que o Flávio falou assim, o Vasco precisa revelar centroavantes. O Vasco não revela mais homem que sabe fazer gols. O Vasco tem um problema muito grande. Eu disse, Flávio, perdão, mas eu vou discordar de você. O Vasco precisa revelar jogador. Não interessa o quê, precisa revelar jogador. E o Vasco, por essa lista que eu passei aqui, torcedor, 51 nomes de 2017 para cá. Aí eu pergunto, a base é forte? O Vasco chega disputando todos os títulos na base. O Santos não disputa nada. Ontem à noite, como o Flávio já bem disse, esse programa aqui hoje é gravado, foi gravado na segunda. Eu assisti, depois da nossa live, terminou o pré-jogo, aquela para baixar a adrenalina, jantei ali, liguei a televisão, Santos e Inter. O Santos deu um calor no Inter ontem à noite no Beira-Rio, mas um calor, e o Santos tinha 6 jogadores dentro de campo, formado na Vila, sendo que um deles com 16 anos, lá dentro de campo. E aí eu pergunto para vocês, o Santos disputa o que na base? O Santos não chega em nada. Se você olhar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sub-20, zero. O Santos não chega em lugar nenhum. Aí eu pergunto, a base é para chegar e botar o troféu ou a base é para revelar jogador e dar suporte para ele render no profissional? O debate está aberto, Flávio Dias. Eu acho que o levantamento é muito bom, é um levantamento muito interessante e, acima de tudo, muito sério. Se não vejamos, o Vasco revelou 5 goleiros, 2 laterais direitos, 4 esquerdos, 7 zagueiros, 9 volantes, 11 meias, 13 atacantes. E desses, todos que foram revelados aí nesse período, 28 estão na Série B, 2 caíram para C, 2 na Dinamarca, 2 na Série A, 2 na Série D, 1 caiu para D, e aí temos campeonatos assim, albanês, australiano, belga B, grego, português, somente campeonato alemão e campeonato francês com Paulinho e com o Henrique. E aí a gente tem assim, campeonatos carioca da Série B, catarinense divisão especial, cearense Série B, Copa Rio, espanhol divisão regional, tem a Major League Soccer e tem a Premier League com o Douglas. Mesmo assim, o Douglas foi para o City. Sim. E o City não o quis. O City rodou com o Douglas. Ele foi para o Aston Villa, que é o Atlético Paranaense da Inglaterra. Tá? Mais ou menos assim. Então, acho que a gente precisa discutir aonde os processos estão errados. Sim. Eu acho que passa muito pelo biotipo, formação, biotipo, porque base, você trabalha e gosta de base, eu já tive projetos e já vi muito jogadores que têm biotipo para jogar, porque isso é fundamental, porque o europeu, o estrangeiro, porque não adianta a gente devanear aqui e achar que nós criamos jogadores para que a gente tenha jogadores como Roberto e Zico, que jogaram séculos. Acabou isso. O jogador hoje é criado para ser vendido, não há dúvida. Desapega o quanto antes. Se ele ficar 5 anos, é muito.
Então você precisa criar produtos, a fábrica precisa criar produtos para o consumidor, que é o futebol europeu. E o Vasco não consegue criar biotipos básicos, por exemplo, volantes pegadores, não consegue zagueiros rápidos, que são fundamentais hoje, em campos que se joga com espaço curto, com grama rápida, molhada para a bola correr. Se você não tiver zagueiro que faça profundidade, você está morto, absolutamente morto. Goleiros que saibam jogar com os pés. Temos aí o exemplo do Lucão, a tragédia que foi com o Fernando Diniz. Não temos centroavante. O centroavante que eu vejo nessa lista é o Caio Magno, que foi criado. Caio Magno, que é um jogador que foi emprestado da base para o Ceará. O Ceará não quis, ele voltou. E ele está lá porque ele é irmão do Thales Magno. E criamos jogadores até com algum talento, mas aí vem para mim o lado mais difícil de entender, porque para mim é o mais fácil de criar. Jogadores com personalidade. Porque o Paulinho demonstra personalidade. O Douglas Luiz demonstra personalidade. O Matheus Pet, que os vascaínos expulsaram de São Januário, demonstra uma certa, porque também foi para o Corinthians e não brilhou intensamente. Agora que foi para o futebol grego. O Luan saiu do Vasco e foi para o Palmeiras e capinou sentado para ser titular. Ano passado foi uma tragédia no Palmeiras, o Luan. Falhou em Mundial, falhou em decisões importantes, falhou em Supercopa contra Flamengo, foi mal. Mas deu a volta por cima porque tem lá uma estrutura por trás no Palmeiras. Porque no Vasco nunca foi o jogador assim, não, esse cara é o cara. É um ótimo menino, bom caráter, bom nível. Porém, a questão de personalidade que eu falo é o seguinte, é você aprender que o futebol é um esporte de enorme pressão. Você não está jogando uma pelada na esquina. Craque é aquele que abstrai totalmente a pressão e vai para o jogo. Mas eles são raros. Você precisa ser um ótimo jogador, você precisa conviver com um pênalti perdido, com um lance que você erra numa final. Você precisa entender isso. E eu acho que esse é o grande pecado do nosso clube, Jean. Porque biotipo você acha, você faz perfil. Você até cria. Vide o Zico lá no Flamengo. Chegou mirrado. Paulinho, exato. O Neymar. O Neymar. O Ronaldinho Gaúcho. Você consegue criar, você consegue dar corpo a esses caras, tá? Que é algo que os europeus fazem muito bem e que nós ainda não conseguimos, apesar de termos uma medicina avançadíssima. A medicina brasileira é muito boa, mas talvez a gente tenha que começar a discutir a questão de preparação física no Brasil. Os métodos talvez estejam muito modernos demais. Essa limitação de não pode treinar, não pode fazer, não pode bater, porque pode ter isso, e o fisiologista se meter demais no trabalho, talvez a gente esteja criando meninos muito mimados, meninos muito com limites. Sabe, você precisa dar também um pouco mais de, como é que eu vou dizer, espaço lúdico para isso. O esporte tem que ser algo lúdico, tem que ser algo de diversão. A partir do momento em que ele vira mecânico, ele fica chato, fica feio, e o jogador fica feio naquilo que ele faz. Porque se eu abro todo dia uma live com as mesmas coisas, você vai parar de me ouvir. Eu tenho que falar alguma coisa diferente, a gente tem que contar uma piada, a gente tem que fazer alguma coisa ali, porque senão fica chato. Se eu tenho uma regra, um bolo para seguir, esse bolo tem um dia que enjoa, cara. Então eu acho que também tem isso. O Vasco, ele criou, e eu não sei, Jean, talvez seja pela lei, pelo medo de perder, sabe? Por tudo que cerca hoje a categoria de base, que um jogador pode assinar contrato, ir embora através do pai. Os empresários compram jogadores e fazem. Aí tá aí o Juninho, do Vasco, que há 1 ano e meio atrás o empresário disse, vou pedir 10 milhões por ele mesmo e 500 mil por mês, porque eu quero que ele fique parado, 6 meses depois eu tiro ele do Vasco. Talvez essa prostituição da base, né? Talvez isso também faça o clube se sentir inseguro. É uma visão que eu tenho. E que talvez torne o clube muito, assim, muito bolha. Faça ali uma bolha. Ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, ninguém pode fazer. E você cria... É como você criar, com todo respeito, filho com babá. Filho com a babá, ele é criado, mas ele não é educado. É diferente. Educação quem dá é pai e mãe. Porque a gente sabe o que a gente quer para os nossos filhos. A babá, ela segue uma regra. É a mesma coisa. É o colégio,
e a educação em casa. Os professores são prosseguimento do que acontece na casa. Os professores são grandes educadores, mas nada como pai e mãe. Porque quando dá M, a gente vai ao colégio conversar com eles, não é isso? Então é isso mais ou menos. Então eu acho que falta um pouco disso. Eu acho, até o Emerson falou isso uma vez numa live, acho que a gente precisa de mais educadores. A gente tem muito burocrata, muito tecnocrata, muito certinho, sabe? Vamos seguir essa cartilha aqui, essa regra A, 2B, que a gente pode fazer isso. Não, vamos fazer a coisa acontecer e ir tirando aos poucos. Rede social. Está muito na rede social. Filho, me dá teu telefone aqui, vai almoçar. Não, professor, não. Aqui é regra. Senta aqui. Vamos lá. Almoça, depois eu te dou teu celular, tá bom? Hora de celular é depois. Almoço é todo mundo confraternizando, socializando. Essas coisas que não tá num livro de regra. Isso aí é o dia a dia. Agora, o moleque que mora longe, a 10 mil quilômetros, que está com o celularzinho dele, pode entrar, meu filho. Mas almoça, mas depois você manda mensagem lá pro teu pai, já mandou mensagem para tua mãe. Porque essas coisas podem ser old school, meio babacas, para quem é de hoje em dia, mas não são não, filhos. Podem ter certeza. Quem pede bênção à mãe não é old school, não é bobão, não. É educação, é formação. Porque o cara que pede bênção à mãe é o cara que vai respeitar os mais velhos, é o cara que vai ouvir um treinador, é o cara que vai ouvir um coordenador. Então, eu acho que todos esses números que você passou já tem um pouco dessa roupagem no Vasco. De talvez pelo medo da lei, pela prostituição em relação a empresários e jogadores, essa relação meio prostituta, o clube também se fechar muito. E isso implica diretamente na formação. O que você acha? Não, eu concordo com você, Flávio. E assim, é um número que a gente traz aqui, e assim, ninguém aqui está duvidando, por exemplo, da capacidade de um Carlos Brasil, o trabalho que ele fez na base do Vasco, mas tem alguma coisa que alguém que está lá dentro parar. Por exemplo, o Rodrigo Dias, será que ele tem esse recorte? Ele olhou lá e viu, opa, gente, olha aqui, ó, pô, isso aqui está errado. Eu vou dar um exemplo para você, Flávio. Vamos se apegar aí aos atacantes, não centroavante, atacantes. O Lucas Santos tinha um problema de crescimento e um problema físico que era nítido que em algum momento isso ia cobrar o preço dele. E eu pergunto, será que o Vasco se preocupou em algum momento, teria como fazer algo com o Lucas Santos para ele ganhar um pouquinho mais só? Aí as pessoas dizem, pois é, Gia, mas tem o Soteldo, que o Soteldo era o da moda quando eu estava aqui. Pois é, mas daí tem o Soteldo, tem o Soteldo, tem o Soteldo, tem o Soteldo e tem o Soteldo. Jogadores com pouca complexão física hoje fica muito difícil. Eu volto um pouquinho, Flávio. O Paulo Vitor era outro jogador avião, que fez gol até contra o Atlético Mineiro lá, quando surgiu o Paulinho, mas também com um déficit físico absurdo. Então, aí a gente fala do Paulinho. O Paulinho, sem sacanagem, até a orelha dele mudou. Tinha uma orelha desse tamanho, não tem? Até a orelha dele foi pro lugar, entendeu? Então, assim, é um cara que fez um trabalho, e eu já escutei, aliás, que jogador esclarecido, Paulinho. Que cara diferente o Paulinho para dar uma entrevista. Parece um veterano. E eu escutei várias entrevistas do Paulinho do tanto que ele buscou algo fora. Do tanto que ele buscou algo... Tipo assim, o clube não me deu, mas quem estava assessorando ele foi atrás e buscou. Claro que se eu estou falando de um Vasco, o jogador que está no Vasco não tem que buscar fora, né? O Vasco tem que oferecer isso para o jogador. Então isso também serve de alerta. O Paulinho chegou onde chegou, foi por causa do Vasco ou porque ele tinha um empresário que assessorava ele, que deu todo um suporte de academia, suplemento e tudo o que aconteceu? Essa é a pergunta que eu faço e que eu queria entender. Porque hoje, eu vou dar um exemplo ao torcedor. Ontem a gente viu o Vasco repleto de jogadores da base, repleto. Acabou o jogo mesmo, só tinha jogador da base quase dentro de campo. Aí eu pergunto, nós vamos disputar uma Série B ano que vem. Você coloca a mão no fogo hoje, Flávio, por qualquer um deles e diz assim, ó, esse aqui tem condição de ser titular no Vasco no ano de 2000. Eu não coloco por ninguém, Flávio. Eu não coloco por ninguém. Ninguém, sabe? Por exemplo, assim, o Riquelme não estava ontem. Eu não coloco a mão. Eu acho o Riquelme bom jogador, pode chegar, mas pronto hoje para chegar e dizer assim, ó, a lateral esquerda está na paz. Não tá na paz, não tá. Então é algo que precisa ser feito dentro do Vasco. Essa questão, Flávio, que você fala assim, comportamental, é fundamental. Eu acho que é algo que realmente o Vasco precisa ver logo o que está acontecendo. A questão física, Gia, mas atacante, tá, então eu vou para o zagueiro. Gente, olha o corpo do Ricardo Graça e o corpo do Miranda. Olha o corpo do Miranda.
O Miranda está quantos anos no Vasco? O Miranda, tecnicamente, eu acho ele muito bom jogador. Mas ele não pode ir para o combate com ninguém. Ninguém. Né? Ninguém. Sábado, teve a final da Libertadores. O Abel Ferreira trocou o Gustavo Gomes de lado com o Luan, porque se ele deixasse o Luan de mano com o Bruno Henrique, Deus o livre. O Bruno Henrique engole. Aí ele pegou o Gustavo Gomes, que é um cavalo, virou, mudou de lado, e o final da história todos nós sabemos. Então, assim, é uma questão, Flávio. E você veja, o Luan já jogou de lateral direito no Vasco. Sim. Um jogador que não pode jogar na zaga porque ele não é veloz, Sim. Já jogou de lateral direito no Vasco. Sim. O Vasco é um clube desesperado, cara. Sim. O Vasco é um clube que precisa vender. O Lucão botar os caras na vitrine, desesperadamente para não dar certo, sabe? É a galinha isso. dos ovos. Esse é que é o problema, e você expõe demais. É isso. Porque é normal, a transição existe, o moleque vai sentir, não tenha dúvida. Você falou dos moleques do Santos. O Santos, por exemplo, esse ano passou com muitos garotos e sofreu. Está sofrendo no Brasileiro. Sim. Claro que não são todas as safras e fornadas que dão certo, mas eu acho que tem uma aura do clube. Por exemplo, o Santos é um exemplo claro de que ali se dá confiança, ali se dá respaldo. Mas aí você vai no time do Santos, você tem um Carlos Sanches, que é um jogador experiente. Você tem um Diego Tardelli, que é um jogador experiente. Você tem alguns jogadores experientes que pode... O Felipe Jonathan, que não é nenhum jogador, mas é um jogador já rodado. Você tem alguns caras que dão um mínimo de suporte. E acho que isso é fundamental, porque eu trago para a época antiga os jogadores que deram certo no Vasco. Giovani deu certo no Vasco, Romário deu certo no Vasco, Bismarck deu certo no Vasco, William, todos esses. Mas também eles tinham gente grande em volta. É fundamental você ter esses caras do lado, porque esses caras vão falar a verdade. O que parece idiotice, cara, é engraçado como é que você vê que as coisas... Mas a história da poltrona 17 do Dinamite, eu tenho certeza que foi fundamental para todos esses caras da geração Bismarck, por exemplo, terem dado certo. Sabe por quê? Porque eles tinham respeito por alguém. Eles tinham medo de alguém. Parece doido, mas eu, por exemplo, com o meu pai, tinha um respeito absurdo pelo meu pai e às vezes tinha medo do meu pai. Sim. Porque o meu pai me comia no esporro. Sim. Meu pai às vezes me dava de cinto, Jean. Me dava de cinto. Meu pai, se eu não comesse de camisa na mesa, ele me tirava da mesa e disse, você não vai comer hoje. Respeito zero. E isso, cara, eu acho que é fundamental. Isso não morreu. Isso não morreu. Isso é educação. Isso é básico. Eu vejo pessoas que ficam olhando para as outras com desdém porque essa pessoa levanta para um mais velho sentar. Como se aquele cara fosse um ET. Ou então você dar... Outro dia estava no mercado, cara, tinha uma senhora, e aí a caixa de preferência fechou. E ela ficou meio assim, na fila, Jean, ninguém se mexeu, cara. Eu falei para ela, senhora, por favor, eu era o segundo da fila. Tinha uma mulher na minha frente e eu era o segundo. E tinha poucas caixas. Mas eu tô andando para isso, porra. Porque eu fui criado assim, porque eu tomava sentado em casa e tomava esporro, se eu não fizesse isso. Porra, é duro? É duro. Mas eu tenho uma saudade do meu pai, cara, que é um negócio absurdo, velho. E aí eu falei para aquela senhora, senhora, a senhora vai conseguir fazer a sua... Vai conseguir comprar? Não, mas eu tenho que ver na fila. Não, a senhora não entendeu. Nem ela entendeu já. Eu falei, não, a senhora já está na minha frente. Já está no meu lugar. E você precisava ver a cara daquela cambada de malas que estavam do meu lado, me olhando. Eu só não mandei eles tomar naquele lugar, naquele caju verde, porque eu minimamente tenho uma educação. Mas as pessoas te olham de cima a baixo com um desdém, como se eu fosse o ET. ET são eles. E isso falta muito na educação desses moleques, cara. Isso a gente precisa ter. Esses meninos precisam ter referências, precisam ter medo. Você já viu o Bismarck falando quando o Roberto entrava, o Bismarck ficava assim no vestiário, ó. Caraca, é o Roberto trocando de roupa. Oi, o Roberto. Olha lá a bunda do Roberto. Porra, cara, tem que ter essa referência, tem que ter esse medo. Não pode. Tem alguma coisa errada. E essa formação, para mim, pesa nesses números que são muito sérios, cara. Isso é muito grave. Sabe por quê, Jean? Porque isso são 5 anos, de dinheiro jogado fora. Sim, sim. O que isso não implica em gastos desnecessários, cara.
porque investimento que não dá certo é gasto desnecessário. Sim. Você tem aqui 5, 6 jogadores que deram certo numa fornada de quantos que a gente levantou 51. aqui? 52. Porra, cara. Isso é loucura. terrível para um clube como o Vasco. Porque num clube pequeno vai o Vasco. Ô, Flávio, mas que o Vasco é um clube desesperado para vender, a gente, assim, o Lucão é a prova viva que o Vasco precisa fazer dinheiro. Porque não existe uma pessoa lá dentro que não saiba que o Vanderlei é mais goleiro que o Lucão. Hoje, o Vanderlei com todas as dificuldades que ele apresentou, mas todo mundo sabe que ele é mais goleiro que o Lucão, só que o Vasco precisa vender. Mas o que mais, e o ponto, Fábio, que a gente precisa chegar, e o ponto central do debate é o seguinte: se nós não temos hoje jogadores em projeção para jogar na Europa, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, nós vamos disputar uma Série B e nós não temos hoje pronto, 3 jogadores titulares para jogar a Série B de 2022. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso é um negócio assim que tem que chamar todo mundo da base e dizer, olha só, nós fizemos agora um CT para a base, nós temos comissão técnica da base, nós fizemos peneira no Brasil todo, nós chegamos em todas as competições e nós vamos jogar a Série B. O Vasco aí está entre 2 nomes, né? O Zé Ricardo é o que está mais próximo, né? Quem sabe até amanhã, quando for vinculada, já tem até anunciado aí o Zé Ricardo. Tem o Dorival. Quando ele sentar, ele vai dizer, não, aqui não precisa contratar porque tem da base. Quem que bate no peito e diz que tem da base? Exato. Porque assim, ó, você faz base com 2 intuitos. Retorno financeiro e retorno técnico. Ah, se eu não tenho retorno financeiro, mas se eu tiver técnico, que o cara tá me servindo e tá jogando ali, tá bom. Mas nós chegamos num ponto que nós não temos mais nenhum nem outro. Não tem mais nada. Nem técnico, nem financeiro. E antes que alguém ache, porque assim, ó, eu tenho um medo, Flávio, quando eu falo determinado e a gente entra numa dividida, que a gente está dizendo aqui que é para tacar fogo nos meninos, acabar com a base do Vasco, Não. que ninguém... Não, a gente está querendo ajudar no processo. A gente quer entender o que está acontecendo, que a gente não consegue formar jogador para jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Porque eu acredito, Jean, que essas pessoas concordem que está errado, né? Sim. E também não dá para achar que a empáfia do pássaro passou para a base também. Sim. Porque eu vou te falar, se o Carlos Brasil estivesse hoje no Vasco, eu mandava esse estudo para ele. Sim. E ele ia responder, como ele é um cara, né? Eu acho que tem que ser. Não é, o Carlos Brasil não é o maior de todos, não. Mas é um cara que ele procura entender, interagir, trocar ideia. Sim. Não que o Rodrigo Dias não seja, mas eu não sei. Porque o Vasco não se abre. Jean Faísca, o Rodrigo Dias está no Vasco, sei lá, desde julho. O Rodrigo Dias, desculpe a empáfia, tá? Agora eu vou ser um pouco mascarado também. Não falou para o maior canal de informação do Vasco da Gama na internet, que é o nosso. Nunca fez uma entrevista. E qual é o problema? Ninguém vai comer ele na porrada, ninguém vai botar ele na parede, ninguém vai tirar o dinheiro dele. Não. A gente só vai perguntar por que esses números estão acontecendo. Por que o Vasco não revela? Por que o Vasco não consegue trazer jogador bom para o profissional? Por que os jogadores são desequilibrados? Porque brigam em todas as finais quando perdem? Por que os jogadores não são tolhidos nas redes sociais quando a gente sabe que isso traz prejuízo para eles? E para o clube? E tem uma, né, Flávio? Aí deu uma despirocada aí no último ano, aí começou a contratar jogador para o Sub-20. Aí trouxe não sei o que, o Urso lá que vai de São Caetano. Aí trouxe Marcelinho do Palmeiras. Tá? São jogadores que também não estão jogando. Acho que até algum já foi dispensado. Já saíram os 2. Os 2, né? Aí trouxeram 2 paraguaios que também não entram em campo, não jogam, não acontece nada. Eu acho que desses novos aí, só o Guilherme Cachoeira aí que está entrando, até já fez gol, sofreu pênalti. É o único ainda que está sendo aproveitado, que veio, até porque veio da base de São Paulo, seleção brasileira. Então, mas enfim, há algo. E isso, Flávio, por exemplo, assim, ó, nas nossas lives especiais de segunda-feira, era para sentar o Rodrigo Dias, botar isso aqui. Rodrigo, vamos entender esse processo aqui, vamos explicar para o torcedor o que nós vamos fazer de diferente. Usa a nossa tribuna, cara, para discutir. A gente, cara, sem falsa modéstia, a gente é jornalista, a gente vai arguir, a gente vai trazer um debate bom, a gente tem os caras têm o Bismarck e o Roberto, cara, como consultores do nosso canal, numa live, para trocar ideia e até perguntar, Bismarck, o que você acha que a gente pode fazer?
Roberto, como é que fez isso? Não tem vergonha nenhuma, cara. A gente quer trocar ideia para que a coisa melhore, é o que você falou, cara. Mas o Vasco precisa mudar os seus processos. Essa é a prova cabal e inequívoca de que os processos estão errados. Não pode um clube do tamanho, da magnitude do Vasco, que investe o que investe, gasta às vezes o que não tem na base, criar 5 jogadores com boa vontade. 5 na boa vontade. Na boa vontade. Paulinho, Douglas Luiz, Matheus Vital, vai, Grécia e Marrone eu não boto Dinamarca, Evander Dinamarca, Lucão no Passo de Ferreira, o Jordi. Não vai, cara. O Henrique... O Thales Magno, para mim, não é. Mercado, Major League Soccer, Estados Unidos, não é, cara. Não é. Não é. É um número assim que quando vou voltar a falar aqui, quando o William Peixe, esse meu amigo, ontem à noite me chamou e jogou esses números aqui no meu celular, todos os méritos dele da pesquisa. Convidá-lo para uma live, inclusive. Quem sabe a gente não grava um podcast de quinta-feira com ele? Olha, seria legal. Vamos chamá-lo. Está convidado já para a gente fazer um podcast de quinta-feira. Sabe, porque assim, Flávio, é um negócio assim que me deixou... E a gente quer entender. Porque assim, a Série B tá aí, nós não temos dinheiro, né? E o pouco dinheiro que a gente gasta mal. A maior folha não foi nunca nem G6 da Série B, G5. Então a gente gastou mal. Então agora, com a chegada do novo treinador, vamos recorrer à base. Tá, mas quem é que nós vamos botar para jogar? Eu fico com medo de uma coisa. Por um lado, um medo, outro não. Por exemplo, isso chegar na mão do Adriano Mendes. De uma ou outra. Ou o Adriano Mendes vai dizer, pô, essa base não tá dando certo, corta tudo. Tira, não quero, essa base não existe. Ou então, por um lado, ele achar que, não, cara, a gente tem que dar uma mudada nisso, a gente está gastando dinheiro à toa. Sim. A gente está gastando dinheiro à toa, porque o Vasco, nos últimos anos, melhorou a sua formação em termos de estrutura. O Vasco tinha um CT emprestado lá em Itaboraí, lá do Itaboraí, não sei, lá do Pedrinho Vicessotti. Aí depois pegou aquele termo de Caxias e fez, mas é muito ainda embrionário. Você vai na cidade do Galo, dá pena do Vasco. Você entra na cidade do Atlético Mineiro, lá do centro de treinamento do Atlético, dá pena. Porque a estrutura dos caras é piada. Toca da Raposa, piada. Atlético do Paraná, piada. O Vasco hoje tem um campo, um vestiário lá, um negócio para criar a base, é pouco. Tinha que se fazer um investimento, tinha que se buscar iniciativa privada. Agora que consegue aí com a PGFN um acordo, que tratem de fazer lei de incentivo para conseguir grana, para fazer um CT, como o São Paulo fez. Isso não pode parar, cara. Isso não pode parar. O futebol está ruim, trata do futebol, mas tem que ter outras coisas paralelas acontecendo, até porque isso vai convergir lá na frente, porra. Sim. Agora, meu medo é isso chegar na mão de um tecnocrata desse, o cara dizer, corta, tá dando resultado, tira. Chega lá na mão do Adriano e do CEO lá, do Luiz Melo. São caras que só pensam números, como é que faz. Não tem um mínimo de jogo de cintura, sabe? Zero. Jogar uma bola para eles, eles agarram a bola. Eles não dominam a bola. Eles não entendem nada disso. Absolutamente nada disso. Então, é uma coisa que eu acho que precisa ser discutida internamente, cara. Porque esse panorama aqui, que é um panorama que a gente levanta, será que o Vasco tem isso? Será que o Vasco já fez esse levantamento? Será que isso não preocupa o Vasco? Será que não dá para ver que está dando errado, vamos mudar? Porque essa geração agora já está indo. Meu medo é do Sub-17, que é muito boa, e que não pode ser perdida. Sim. A gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente... Porque não é toda hora que vem fornada boa, não. E a gente está pegando os nossos pães e está deixando no forno demais. Está tudo saindo queimado, cara. A gente não consegue pegar uma fornadinha boa de pão. Pãozinho francês, nossa, é sempre tostado, é sempre mais queimadinho. Né? Olha só, pro mercado, Flávio, se o Lucão tivesse vindo da seleção e não jogou, ele veio da seleção e ficou sentadinho no banco. Hoje, ele estaria valendo 3, 4 vezes mais do que hoje, do que ele está valendo agora. Se ele não tivesse entrado em campo. Sim. A seleção brasileira de base fez aquele jogo bom contra o Flamengo, é campeão olímpico, ok. O mercado vale quanto? Agora, depois dessas atuações aí, Flávio, Deus do céu. É duro, cara. É muito duro. Difícil. Muito duro. Jean, difícil. O papo é muito bom, o papo é longo, seria importante que a gente tivesse. Vamos tentar trazer esses números para alguém do Vasco, sugerir, participar, porque senão, cara, a gente vai ficar dando porrada aqui fora, vamos trazer jogador, e as pessoas vão criticar, e as pessoas vão dizer o mesmo que a gente diz. Agora, o mais importante, porque nem um amigo meu que mandou uma mensagem para mim e falou assim, pô, cara, muito legal, pô, o que você falou depois do jogo de domingo, pô, representou muito, muito bacana, agradecer.
E para todos eu digo a mesma coisa. Eu não tenho vaidade nenhuma com isso, gente. Quem eu gostaria que ouvisse o que eu falo, parece que não ouve. Eu não estou preocupado. Eu já falei para vocês, cara. Eu agradeço imensamente o carinho de todo mundo. Eu não sou populista. Eu não estou aqui pelo like. Eu não estou aqui pelo compartilhamento. É claro que isso é importante. Engajamento do canal é legal, é bacana. Eu estou aqui pelo Vasco, cara. Eu sou apaixonado nesta porra. Dá para entender? Eu sou alucinado pelo Vasco. Eu mato pelo Vasco. Pode ter certeza disso, cara. Eu sou desesperado pelo bem do meu clube. Eu quero ver as pessoas ao meu lado, os jovens, felizes. É isso que eu quero. Então eu não estou preocupado com, porque é isso. Legal, bacana. Que bom que o que eu falei te deu um pouco de acalento, um pouco de calma. Mas quem tem que ouvir isso é que eu estou na dúvida se está ouvindo, cara. Sim. E eu acho que a gente precisa continuar gritando. Sim. Eu não quero ser um Dom Quixote, que eu vou gritar para os moinhos. Eu não quero ser um pregador no deserto. Eu acho que a gente precisa juntar vozes boas, vozes firmes, você daí, nós daqui, Bismarck, ex-jogadores que a gente bota aqui, que são caras que têm que ser respeitados, mas o Clube de Regatas Vasco da Gama precisa acordar, precisa melhorar, precisa criar algo novo. A mesmice, as regras, a bula, a receita de bolo azedou, cara. Perdeu validade. A gente tem que criar uma coisa nova. A gente precisa montar uma coisa nova. Em termos de processo e de pessoas. O Vasco é um clube viciado. Viciado. Então, isso que eu queria dizer. Seria bom se isso que você levantou, que esse rapaz levantou, que pudesse chegar ao clube, que pudesse ser discutido pelo clube, porque também não adianta chegar no clube e alguém botar na gaveta. Sim. Por vaidade. Não foi eu que fiz. Não, e assim, né, Flávio? E assim, Flávio, a gente falou vários jogadores, seleção brasileira de o Alan Cardoso, meu Deus, o Alan Cardoso ia ser um biotipo legal, cara, um lateral grande, alto, passado, não jogou. O Evander, seleção brasileira de base, camisa 10, nada. O Bruno Gomes, que ainda está no nosso elenco, seleção brasileira, sub-20, não está conseguindo render. E a gente pode ficar aqui falando vários. Algo precisa ser pensado e feito. E só para encerrar da minha parte aqui, Flávio, independente se for Dorival ou Zé Ricardo, os dois trabalham com a base e muito. Então, assim, se nós não der uma matéria-prima boa na mão deles, eles só trabalham com a base, eles não fazem milagre com a base. Com certeza. É isso aí. A gente não está contratando um mágico. A gente está contratando um treinador de futebol. Eu gosto muito do nome dos dois, apesar que eu gostaria de uma coisa diferente. Mas eu temo pelo diferente se você não mudar tudo que está dentro do Vasco. Porque tem que chegar alguém diferente com tudo diferente. Se você chegar com um diferente com tudo igual, o igual come o diferente. Tá? Porque nós já trouxemos o Sapinto, que era diferente, mas burro. Nós trouxemos o Lisca, que era muito diferente, cara. Ou não era? Nós trouxemos o Fernando Diniz. E eu volto a falar, como eu falei na live de domingo, eu faço meia culpa. A gente sempre bota a culpa nos treinadores. Não sei se são os treinadores. Eu acho que quem dirige, quem comanda, quem dá ordem, quem bota o pão na mesa, quem dá o chute no vestiário, precisa ser mais duro com quem entra em campo. Quem entra em campo é que não está dando retorno. Por quê? Aí são vocês, amigo. São vocês. É um diretor executivo que ganha 100, 150, 200 mil. Tá? E não me peça, por favor, não, Flávio, Jean, vocês têm que ser alguma coisa. Não, eu não tenho que ser nada no Vasco. Nada. Eu sou jornalista. Eu estou aqui para cobrar. Hoje, eventualmente, estou com um canal do Vasco e vou cobrar do Vasco, como fiz a minha vida inteira de todos os locais onde estava, porque eu cobri Flamengo, cobri Fluminense, cobri Seleção Brasileira. Seleção Brasileira em 90, quando os jogadores botaram a mão no peito tapando a propaganda da Pepsi, eu fui na CBF, fui nos diretores e perguntei, o que está acontecendo? Igual, comigo não tem papo, cara. A minha é reto, é a minha profissão, é a minha atividade. Eu sou aqui um fiscal de quem me vê, de quem me ouve, de quem me lê. É só isso, cara. Então a gente tem que entender isso. A gente não é nada no Vasco, nada. Mas a gente pode ser muita coisa se essas pessoas ouvirem a gente. Vocês querem entrar para a história assim? Formando jogadores e ninguém sendo colocado para fora? Gerar mercado? E eu fico pensando nos empresários, que deveriam também se preocupar com isso.
porque eles estão com produtos que eles gastam, o que o empresário gasta, bota dinheiro, compra chuteira, vai, e tá dando um monte de borra-bosta aí, ó. Tá tudo dando água. Eu conheço empresário que trabalhava com 30 jogadores de base, hoje trabalha com 10. Trabalha com 10. Está selecionando. E sabe o que acontece? O mercado de trabalho está inchando. Está sobrando gente pra caramba, aí está entrando na fila e, ó, não está indo. Não está entrando. Sim. Janzinho, querido, abraço, hein? Abraço a todos aí ligados no nosso AVCast e também no canal Ave Mais. Deixa aqui embaixo a sua opinião. E quinta-feira a gente volta, tomara que com mais informações. Convida teu parceiro aí pra gente bater um papo com ele quinta-feira. Beleza, Flávio? Se até lá o Vasco não soltar nada de algo muito novo para nós debater, eu trago o William para conversar com a gente aí. Ele vai falar de bola também, é vascaíno, Fechou. traz de bola para a gente discutir, zero problema. Fechou. Tá. Fechou. Tá bom? Valeu. Abraço. Fiquem com Deus, um abraço em todos. Abraço, até a próxima. Tchau, turma.